O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, também vocês que estão nos acompanhando nesse momento pelas redes sociais de nossa paróquia. Hoje estamos vivenciando a liturgia do 5º domingo do tempo comum. E como nós pudemos ouvir na palavra de Deus hoje, a pergunta ou as perguntas que nos vêm são estas: por que há no mundo tantas pessoas sofrendo? Afinal, qual o sentido do sofrimento e da dor? A palavra de Deus hoje nos ajuda a aprofundar e procurarmos compreender, aceitar, suportar os momentos de dor e sofrimento em nossa vida. Logo na primeira leitura nós ouvimos o livro de Jó e vemos aí a experiência do sofrimento de Jó. Afinal, quem era Jó? Quem é Jó? Jó é um homem justo, fiel ao Senhor, possuía muitos bens, tinha uma família generosa. De repente, Jó viu-se privado de todos os seus bens, perdeu a família e foi atingido por uma doença grave. Claro que esta situação provocou no coração de Jó sentimentos de amargura e de revolta. Mesmo assim, nesta situação, Jó confia em Deus
pois tem a certeza de que só em Deus pode encontrar a esperança e o sentido para a sua existência. Daí é que vem aquela expressão, né, que nós que já temos cabelos brancos ou os cabelos já caíram, né? A paciência de Jó. É preciso ter a paciência de Jó, né? Porque existem situações que a gente não entende, não consegue compreender. Parece que não tem uma resposta. O sofrimento está ali, a dor está presente, mas não tem uma resposta para aquilo, né? Então, paciência de Jó. Isso é muito importante. No Evangelho, segundo São Marcos, vemos Jesus diante do sofrimento de tantas pessoas. Como nós ouvimos no texto, Jesus sai da sinagoga e vai à casa de Pedro. E já chegando à casa de Pedro, alguém diz que a sogra de Pedro está doente. Jesus então se aproxima, segura a mão daquela mulher, ajuda a se levantar, porque ela estava acamada. Ela então se levanta e se põe a realizar os serviços da casa. E começou a servi-los também, porque ali estava Jesus com outros apóstolos. Ela se põe a servi-los. Então Jesus curou aquela mulher, libertou-a do sofrimento e da dor, como fez também com muitas pessoas. Curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E é bom lembrar aqui que naquele contexto, não é? Algumas doenças que não encontravam explicação, as pessoas não encontravam sentido para aquela doença, enfim, não se sabia muito bem o que era sempre atribuído ao demônio. Então, a pessoa tinha uma doença que ninguém sabia muito bem o que era, então é o demônio que tomou conta dessa pessoa, então tem que expulsar o demônio, né? Em certo sentido, né, vamos aqui cá entre nós, né, um pouco essa situação do coronavírus aí, né, que surge de uma hora para outra no mundo, as pessoas ficam procurando explicações e foi alguém que inventou, foi alguém que não sei o que, tá, mas ninguém sabe muito bem como é que é isso, né? Se fosse lá no tempo, dizia, não, é o demônio que está aí, vamos expulsar, né? Então, só para entender, né? Jesus age para libertar as pessoas das suas doenças e enfermidades. De madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Então, Jesus é aquele que também nos ensina o poder da oração, a força da oração, na comunhão perfeita com o Pai. Jesus veio ao mundo para a missão de salvar, libertar, em comunhão perfeita com o Pai, na ação do Espírito Santo também. Então Jesus nos mostra o exemplo para nós, primeiro com a pregação. Jesus revela o amor de Deus, leva as almas à fé, dá sentido à dor e mostra o caminho da salvação. Com a pregação, ele faz isso. Com os milagres, Jesus cura os enfermos, expulsa os demônios. Com a oração, Jesus compreende o plano de Deus
e aceita a vontade do Pai. O exemplo de Jesus está aí, na pregação, na cura e libertação pelos milagres e na oração, na comunhão perfeita com o Pai. O sofrimento continuará sendo um mistério. Não tem explicação para o sofrimento. Jesus não elimina o sofrimento, mas nos ensina a suportá-lo com amor e com esperança. Não entendemos, não sabemos o que é, mas somos chamados a suportar com amor e esperança. Nessa certeza que Jesus garante a todos nós que Deus nunca nos abandona. Deus nunca vira as costas para nós. Então é preciso confiar em Deus e entregar-nos ao seu amor. Os cristãos não descobriram o caminho para evitar o sofrimento. Seria tão bom, né, se todos nós soubéssemos o caminho para evitar o sofrimento. Olha, você faz isso, você segue por aqui, você caminha por aqui, que você nunca vai sofrer, nunca vai ter dor na sua vida. Siga esse caminho, faça isso, que nunca você vai passar por provação. Seria tão bom, né? Mas ninguém conhece, ninguém sabe o caminho para evitar o sofrimento. Os cristãos sofrem com os outros e às vezes até mais do que os outros. Por que não? Carregar a cruz sozinhos é muito difícil, mas unidos a Cristo somos mais fortes. Unidos a Cristo somos mais fortes. Poderíamos então nos perguntar: qual é a nossa atitude diante dos sofrimentos? Primeiramente, dos nossos sofrimentos. Nossa atitude é de aceitação ou é de revolta? Como Jesus agiu? Jesus, Filho de Deus, Deus também, passou pela cruz, pelos sofrimentos, pela rejeição. Jesus sofreu amargamente. Como Jesus reagiu diante do sofrimento? Aceitação ou revolta? E qual a nossa atitude diante do sofrimento dos outros, sofrimento do próximo? Estendemos a mão, procuramos ajudar a pessoa a se levantar, ou simplesmente viramos as costas, nos omitimos? Não é problema meu, eu tenho muita coisa para fazer. Então, qual a nossa atitude diante dos nossos sofrimentos, sofrimento dos nossos irmãos também? Estamos já próximos do Dia Mundial do Enfermo. Em sua mensagem, o Papa Francisco diz que a proximidade é um bálsamo para quem sofre na doença. A proximidade do outro é como um bálsamo para quem sofre na doença. Cuidar do outro é praticar a fé. O Papa repete a crítica feita por Jesus a quem diz, mas não faz. A pessoa diz palavras bonitas, mas não se envolve na história e nas necessidades do próximo. Tem belos discursos, sabe o que tem que fazer, mas cruza os braços, não faz nada. Diz, mas não faz.
O versículo bíblico, um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos, Mateus capítulo 23, versículo 8, é o versículo que inspirou a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Enfermo deste ano de 2021, a ser celebrado no dia 11 de fevereiro, que é o dia também de Nossa Senhora de Lourdes. Dia de Nossa Senhora de Lourdes, Dia Mundial do Enfermo. A proximidade é um bálsamo para quem sofre na doença. Um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Nunca devemos esquecer disso. Então, nesse contexto dos sofrimentos que atingem a todos nós, rezemos para que Deus nos dê muita luz e sabedoria para compreendermos o mistério do sofrimento e muita coragem para suportar o sofrimento com amor, não com revolta, mas com amor. É o que nos pede a palavra de Deus também, né? E eu termino lembrando o que nós ouvimos hoje na carta de Paulo aos Coríntios: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. É missão de todos nós anunciarmos o Evangelho, comunicarmos a palavra de Jesus. A nossa vida é um dom de Deus para nós abraçarmos a fé e também sermos evangelizadores, pregarmos a palavra, anunciarmos a palavra, testemunharmos a palavra. Se não fizermos isso, estaremos também nos omitindo. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, se eu não anunciar a palavra. Então, que o Senhor nos fortaleça e nos encoraje nesta missão, diante da dor, diante do sofrimento, e que a missão de pregar a palavra seja sempre em nossa vida, todos os dias.